Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos ver a equação reduzida da reta, dado dois pontos, certo? A gente já viu como esboçar o gráfico da equação da reta, nós vimos como transformar da equação reduzida para a equação geral e da equação geral para a equação reduzida. Hoje nós vamos saber construir a equação reduzida a partir de dois pontos dados ou dois pontos no plano, tá certo? Bom, vamos retomar alguns conhecimentos que a gente já tem. A equação reduzida da reta, nós sabemos que ela pode ser escrita como y igual a mx mais h, tá certo? Ah, então, o que eu preciso, professor, para calcular, para escrever a equação de uma reta R, né, que tem um coeficiente linear h e um ângulo alfa aqui? O que eu preciso? Eu preciso do meu m, que é o meu coeficiente angular, tá certo? E eu preciso do meu h, né, que é o meu coeficiente linear. O coeficiente angular, que é o m, a gente já aprendeu a calcular, vamos relembrar aqui, né? M é YB menos YA dividido por XB menos XA, tá certo? E o H é onde a minha reta corta o eixo Y, bem nesse ponto aqui, tá? Então hoje a gente vai ver como que a gente constrói. Então tudo que nós vamos ver hoje vai depender dessa equação y igual a mx mais h, que é a equação reduzida da reta, tá certo? Então vamos ver. A gente precisa determinar o m e o h. Então trouxe quatro exemplos para vocês hoje, para a gente poder trabalhar, tá? Vamos lá. Primeiro exemplo. Olha a pergunta. Qual é a equação da reta que tem coeficiente angular 2 e passa pelo ponto A, menos 1 e menos 5? Veja bem, ó a informação que o exercício já me deu, gente. Ele tem coeficiente angular 2. Então, o seu m vale 2, certo? Isso já é um passo importantíssimo para a gente, já ajuda muito a gente na hora da resolução. Vamos lá, como que ficaria? Bom, eu tenho que calcular o h. Por que o h, professor? Porque o m eu já tenho, tá vendo? E a gente sabe que toda equação é y igual a mx mais h, tá certo? Então, se eu já tenho m, eu preciso calcular o valor de h. Então como que eu faria? É só substituir valores aqui, ó. Quais valores? Os valores que o exercício me deu. Ó, esse daqui é meu x, esse daqui é meu y, e eu tenho meu m, que é 2. Só substituir na equação, ó. Pega a equação y igual a mx mais h. Vamos lá, ó. No lugar do y, aqui, eu coloco o meu 5, porque o meu 5 que representa o y, certo? No lugar do meu m, aqui, ó, meu m, eu coloco o 2, que é o meu coeficiente angular. E no lugar do meu x, eu coloco o menos 1. Sacaram? Ó, substituir o y, o m e o x. Eu vou achar quem? O h. Aí é uma equação do primeiro grau comum, que a gente já aprendeu, né? Então, ó, copio menos 5, resolvo aqui. 2 vezes menos 1, menos 2. Bom, eu quero saber o valor do h, então eu tenho que deixar ele sozinho. Pego esse menos 2 e passo para o outro lado. Então fica menos 5. O 2 era negativo, ele fica positivo. Bom, se eu devo 5 e pago 2, eu fico com 3. Portanto, se eu devo 5 e pago 2, eu fico devendo 3. Portanto, o meu valor é menos 3. Certo? Então, acabou, professor? Eu encontrei o M e o H, acabou o exercício. Não, não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou qual é a equação da reta.
equação reduzida da reta, né? Nós vamos encontrar. Então, olha lá. Portanto, a equação da reta é dada por y. O meu m não vale 2? Então, no lugar do m aqui, ó, eu coloco 2. Y igual a 2x menos 3. Então, aqui está a equação reduzida da reta. Tudo bem? Então, veja bem. Tudo que a gente for fazer vai girar em torno da equação reduzida da reta, que é essa daqui, ó. Y igual a mx mais h. Então, a gente tem que descobrir o m e o h. Esse exercício, por exemplo, ele já me dava o m, então ficou mais fácil. Tá bom? Vamos para um outro exemplo. Exemplo 2. Qual a equação da reta que passa pelos pontos A, 3 e 5, e pelo ponto B, 5 e 9? Bom, gente, o que a gente precisa para poder encontrar a equação da reta, reduzida da reta? Eu preciso do m e do h. No exercício anterior, ele me deu m, agora aqui ele não me deu. Só que ele me deu 2 pontos, e quando eu tenho 2 pontos, eu consigo calcular o valor de m, né? Porque lembra que m é yb menos, ó que menos grande, ya, dividido por xb menos xa, certo? Então, aqui, ó, esse 3 é o meu xa, esse 5 é meu ya, esse 5 aqui, ó, é o meu xb, e esse 9 é o meu yb. Substituindo esses valores aqui, ó, xa, ya, xb, yb, na fórmula, olha o que eu tenho. 9, que é meu yb, menos 5, que é meu ya, dividido por 5, que é meu xb, menos 3, que é meu xa. 9 menos 5, 4. 5 menos 3, 2. 4 dividido por 2 é 2. Olha, encontrei meu m vale 2. O exercício anterior, nós já tínhamos feito uma onde é dado m. Então, agora a gente já encontrou o m. Como que eu vou fazer? Vou pegar esse m e vou escolher um dos 2 pontos para substituir naquela minha equação. Qual é a minha equação reduzida da reta mesmo? Y igual a mx mais h. Para esse caso aqui, eu escolhi o ponto A. Professor, por quê? Poderia ter escolhido o B? Poderia, mas eu escolhi o A porque ele é número menor e são positivos, tudo bem? Então, ó, desculpe, gente. Vamos lá, ó. O meu y do ponto A é quem? 5. Então eu venho aqui e coloco 5, ó. Certo? O meu m é quanto? 2. Ah, da onde que a gente achou? A gente calculou o meu m. Foi 2. E o meu x do ponto A, que está multiplicando o m aqui, ó, é o ponto 3 aqui, do ponto A. Tudo bem? Ó, tem que prestar atenção, galerinha. Se eu peguei o ponto A, o y do ponto A, eu tenho que pegar o x do ponto A também, tá? Bom, resolvendo, né? 2 vezes 3, eu tenho que isso vale 6. Aí eu copiei o 5 igual a 6 mais h. Agora eu quero saber o valor de h. Eu isolo esse h, passo 6 para o outro lado, ó. Só que toda vez que eu mudo o número de lado, né, na equação do primeiro grau, ele troca de sinal. Então era 5, era mais 6, fica menos 6. Portanto, o meu h vale quanto? Se eu tenho 5 reais, eu vou pagar uma conta que eu devo 6. Eu fico devendo 1 ainda. Então, o meu h é quanto? Menos 1. Acabou aqui? Não. Eu tenho que escrever a equação reduzida da reta. Portanto, ela vai ser o quê? 2x, porque o meu m vale 2. E menos 1, porque o h é menos 1. Então, a minha equação é y igual a 2x menos 1. Beleza, galera? Se caso vocês ficarem com dúvida no WhatsApp, estou lá também para tirar a dúvida de vocês, tá bom? Bom, vamos para o terceiro exemplo. Observe o desenho abaixo, a representação geométrica da reta. Olha lá, temos uma reta, essa reta aqui, ó, né? Que eu posso chamar até de reta R. Eu não coloquei nome nela, mas eu posso até chamar ela de reta R. E aí a pergunta é, qual é a equação da reta dada? Bom,
Aqui a gente tem já a formulinha aqui, a gente sabe que é ymx mais n. Tem lugar que é n, tem lugar que é h, varia, mas não faz diferença, tá bom? A gente já sabe uma coisa, que para calcular a equação da reta, eu preciso do m e preciso do h. O m eu não sei ainda, mas o h já dá para saber. Como que dá para saber, professor? Esse ponto aqui, ó, onde a reta corta com o eixo y, é o meu h. Portanto, meu h vale quanto? Meu h vale 4, correto? Então falta só a gente calcular o m. Como que eu calculo o m? Eu preciso de 2 pontos. Então eu pego 2 pontos. Eu vou chamar esse ponto aqui de A e esse ponto de B e ver a coordenada. Qual é a coordenada desse ponto aqui? A coordenada desse ponto é menos 2 e 0. E do ponto B, qual é a coordenada dele? 0 e 4. Então tá aqui, ó. Já tem os 2 pontos. Basta eu calcular o coeficiente angular. Bom, 4, né, YB, que é 4, menos YA, que é 0, dividido por XB, que é 0, menos XA, que é 2. Ô professor, e por que aqui fica mais? Porque o menos da fórmula com o menos do 2, ele fica positivo. Fica 4 sobre 2, que dá 2. Ah, professor, todo coeficiente vai dar 2? Não, foi coincidência, tá? É que eu peguei alguns exemplos aqui, mas foi coincidência. Pode dar 1, menos 10, menos 20, pode ser qualquer valor, tá bom? Bom, aí ficou fácil. Se eu já tenho meu m, que vale 2, e meu h, que vale 4, é só escrever a equação da reta. Y é igual a 2x mais h. Ó, no lugar do m eu coloquei o 2, no lugar do h eu coloquei o 4. Beleza, galera? Vamos para mais um exemplo. Exemplo 4. Veja o esboço do gráfico abaixo. Então, olha esse gráfico. Aí, professor, agora complicou. Porque eu não preciso do m e do h. O h eu tenho. Como que eu sei que eu tenho? Porque aqui, ó, é onde cruza o eixo y. Então, o meu h é quanto? Menos 1. E o meu m? Se ele só me deu um ponto, professor, aí é que tá. Lembra que o m também ele pode ser escrito como uma tangente do ângulo de 45 graus? Bom, como a tangente de 45 graus é 1, a gente conclui que o meu m vale 1. Bom, se eu tenho m valendo 1 e tenho h valendo menos 1, é só escrever a equação da reta. Qual é a equação da reta? O m é 1, mas eu não preciso colocar, então fica só x mesmo. Então, y é igual a x menos 1. Beleza, galera? Espero ter ajudado vocês aí. Vamos assistir esse vídeo, prestar atenção, porque assim, não sei se vocês observaram, a gente sempre vai depender da equação y igual a mx mais h, tá? Então, para calcular a equação da reta, eu preciso do m e do h. E a gente sabe como calcular o m e como ver o h também. Tá bom? Um beijo a todos.